Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus. Você já percebeu que quando você começa a se aproximar de Deus, algumas pessoas simplesmente mudam com você? Algumas apoiam, outras se afastam, e algumas começam até a te criticar. Agora, imagine uma situação onde a verdade é tão forte que ela divide completamente as pessoas. Uns acreditam, outros rejeitam, e alguns querem até silenciar essa verdade. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus no Evangelho de hoje. Mas existe algo muito sério nessa passagem que muita gente não percebe. Porque não estamos falando apenas de uma divisão externa, estamos falando de algo que também acontece dentro do coração das pessoas. E talvez esteja acontecendo dentro de você. Hoje você vai entender por que a verdade de Deus provoca divisão, o perigo de rejeitar aquilo que você ainda não compreende e como identificar se você está se aproximando ou se afastando de Deus sem perceber. Mas presta muita atenção até o final, porque existe um erro silencioso nesse evangelho que pode estar impedindo muitas pessoas de viverem aquilo que Deus preparou. A verdade que divide. Por que nem todos aceitam Jesus? O evangelho começa mostrando a reação das pessoas depois de ouvirem Jesus. Alguns diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas outros questionavam. Perceba algo importante aqui. Todos estavam ouvindo a mesma coisa, o mesmo Jesus, a mesma mensagem, o mesmo momento, mas as reações foram completamente diferentes. Isso revela uma verdade profunda. O problema nunca está apenas na mensagem, mas no coração de quem ouve. Alguns estavam abertos, outros estavam confusos, e outros já tinham decidido não acreditar. E então surgem argumentos. Mas o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que ele vem da descendência de Davi? Essas pessoas estavam usando argumentos religiosos, mas no fundo estavam tentando justificar uma resistência. E isso acontece muito hoje também. Quantas vezes as pessoas rejeitam algo de Deus, não porque não seja verdade, mas porque não querem aceitar? O Evangelho, então, diz algo muito forte. Houve divisão entre o povo por causa dele. Essa frase é poderosa. Jesus não veio para agradar todo mundo. Ele veio para revelar a verdade. E a verdade, muitas vezes, incomoda, porque ela confronta atitudes, escolhas, prioridades e até a forma como vivemos. E quando alguém é confrontado, existem duas opções: aceitar ou resistir. E é aqui que começa o conflito. Alguns queriam prender Jesus, outros estavam confusos, e outros estavam começando a acreditar. Mas ninguém ficou indiferente. E isso é algo muito importante. Quem realmente encontra Jesus não fica neutro. Ou se aproxima, ou se afasta de Deus. E talvez você precise se perguntar hoje: em qual desses grupos você está? O perigo de rejeitar sem entender, e o detalhe que quase ninguém percebe. O Evangelho continua mostrando um momento tenso. Os guardas foram enviados para prender Jesus, mas algo inesperado aconteceu. Eles voltaram sem cumprir a ordem. E quando foram questionados, deram uma resposta surpreendente. Ninguém jamais falou como este homem. Essa frase é poderosa. Eles não prenderam Jesus porque foram impactados. Eles reconheceram algo diferente, algo que não podia ser ignorado. Mas a reação dos fariseus foi completamente oposta. Eles disseram: "Também vós fostes enganados?" Ou seja, eles não estavam interessados em entender, eles estavam decididos a rejeitar. E aqui está um dos maiores perigos espirituais.
quando alguém decide rejeitar antes mesmo de compreender. Eles continuaram: por acaso algum dos chefes acreditou nele? Perceba o argumento. Eles não estavam buscando a verdade. Eles estavam se apoiando na opinião de outros. E isso é extremamente atual. Quantas pessoas hoje deixam de buscar a Deus porque ninguém ao redor acredita, o ambiente não apoia, ou a opinião dos outros pesa mais? Mas então surge uma voz inesperada. Nicodemos. Ele diz: será que a nossa lei julga alguém sem primeiro ouvi-lo? Nicodemos não estava defendendo totalmente, mas estava sendo justo, e isso já foi suficiente para ser criticado. Responderam a ele: tu também és da Galileia? Ou seja, qualquer tentativa de buscar a verdade era atacada. E o evangelho termina com algo simbólico. Cada um voltou para sua casa. Essa frase parece simples, mas é profunda. Depois de tudo aquilo, cada um voltou para sua vida, mas com uma diferença. Agora, eles tinham uma decisão dentro do coração: aceitar ou rejeitar. E isso também acontece conosco. Toda vez que ouvimos a palavra de Deus, não saímos iguais. Sempre levamos uma decisão, mesmo que inconsciente. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Quando você ouve a verdade de Deus, o que acontece dentro de você? Você sente vontade de se aproximar ou começa a resistir? Porque o evangelho de hoje mostra algo muito claro. Jesus não divide as pessoas por acaso. Ele revela o que já existe dentro de cada coração. Alguns querem mudar, outros querem permanecer como estão. E talvez essa seja a parte mais séria dessa mensagem, porque não existe neutralidade. Ou você se aproxima, ou se afasta de Deus. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu escolho a verdade. Eu quero orar por você. E se você quer continuar fortalecendo sua fé com mensagens profundas como essa, se inscreva no canal Conexão Divina. Aqui, a gente não só ouve o Evangelho, a gente vive. E lembre-se, a verdade pode até dividir, mas ela também é o único caminho que realmente liberta. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus.